Nós estamos chegando no final do terceiro livro da Torá, do livro de Vaikra, Levítico. 2 parashiot, Behar e Bechukotai. Na montanha, as minhas leis. Podemos traduzir assim. Nessa semana, entre tantas coisas que a Torá nos traz, que ela comenta, ela detalha para nós o encerramento de ciclos. Como é importante iniciarmos ciclos e sabermos encerrá-los. E celebrarmos o final desses ciclos para podermos começar novas etapas nas nossas vidas. Um desses ciclos é um ciclo de 7 anos, cujo último ano é chamado de Shnat Shemitah, que em português costuma se traduzir como ano sabático. E esse ciclo de 7 anos, ele se junta a outros 6 ciclos de 7 anos, formando um ciclo mais longo, de 7 anos sabáticos, cujo ano seguinte, logo o 50º ano, é conhecido como Shnat Yovel, o ano do jubileu. No ano sabático, ou seja, no 7º ano, todo o trabalho na terra é proibido, todas as dívidas são perdoadas. Já no ano 50, a vida recomeça. Toda a propriedade vendida nos anos anteriores deveria retornar ao seu proprietário original. Acontece, como diria um cantor brasileiro que completou 70 anos recentemente, Lulu Santos, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Diferente do senso comum, tradição, como falamos na semana passada, não é a repetição pura e simples de valores e práticas de geração em geração, mas sim a construção do novo, hoje, a partir daquilo que nós aprendemos do ontem. Agora a saudosa Rita Lee, ao revisitar os Beatles, certa vez, cantou: tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei, as histórias, os caminhos, o destino que eu mudei. A tradição está naquilo que nós mudamos. A tradição nos leva a visitar o passado, não a viver no passado, nem do passado. A cada nova órbita, nós nos lembramos de como a vida era. Não para que isso se torne a regra para hoje, mas para que se torne uma referência para nós. Para que possamos, por exemplo, corrigir injustiças e que possamos confirmar acertos que fizemos no passado, quando nos vermos diante de uma situação atual e tivermos que tomar uma decisão. Para o judaísmo, a vida gira em ciclos e não em círculo. E se a vida é cíclica, ao passarmos pelo mesmo ponto de novo, isso não quer dizer que seremos as mesmas pessoas, nem a mesma comunidade, nem o mesmo povo. Nós não somos mais o mesmo povo e nem a mesma pessoa que nós fomos há uma semana, que dirá há 7 anos atrás, ou há 7 anos, para falar um português mais correto. Menos ainda o que nós fomos há 50 anos. A Torá fala de Shnat Yovel, desse ciclo de 50 anos. Pois bem, vamos olhar um pouquinho para trás, 50 anos para trás. Nos anos 70, a Betel recordava o apogeu dos primeiros 50 anos, principalmente nas décadas de 40 até a década de 60. Quando conversamos com pessoas que nessa época se casaram, eu poderia dizer para vocês, numa amostragem talvez não tão científica, mas das pessoas que eu entro em contato, que eu não conheço, 9 entre 10 casais se casaram na Betel, entre os anos 40 e 60. Quando nós vamos no Memorial do Holocausto, lá na antiga sinagoga, na Rua da Graça, a imagem que tem de um casamento
é de um casamento na Betel. Tudo, no entanto, era muito diferente, ou quase tudo, da Betel de hoje. A época, os costumes, o espaço físico era outro, as práticas, o jeito das pessoas era outro. Em 1973, Israel enfrentou uma guerra muito difícil, a guerra do Yom Kippur. Foi um dos conflitos mais sangrentos, um dos conflitos onde mais Israel sofreu. Hoje, Israel está em pleno conflito, mas a época, o espaço, os inimigos, os israelenses e até o tipo de batalha são muito diferentes. Nós aprendemos muito como nos defender. No mesmo ano de 1973, era lançado nos Estados Unidos uma obra que talvez a gente não tenha aqui muita consciência de quanto ela influenciou no nosso dia a dia. Mas influenciou. The Jewish Catalog, o catálogo judaico. Foi uma obra escrita por 3 jovens. Um deles tinha 23 anos, outros 2 eram um casal, tinham 26 anos cada um só. Era o estudante de rabinato Richard Siegel e o casal Michael Strassfeld e Sharon Strassfeld. A obra, The Jewish Catalog, enfatizava, naquela época, um judaísmo mais igualitário, um judaísmo não hierárquico, a ser praticado por judeus comuns e não a partir de grandes autoridades. Era o início das chamadas Havurot, espécie de fraternidades judaicas, que rejeitavam qualquer proibição às mulheres, a qualquer prática ritual judaica. Teve quem não gostou. Claro, a cada 2 judeus 3 opiniões, como nós sabemos. Mas também porque Richard, Michael e Sharon eram jovens com 23, 24, 25 anos, inexperientes, falavam para a gente como fazer judaísmo. Que chutzpah, que ousadia. Mas fato é que o livro foi um tal sucesso que ele vendeu 300 mil exemplares. Nós temos aqui pessoas que trabalham com livros, sabem que 300 mil exemplares não é pouca coisa nem para os Estados Unidos, mais ainda lá para os anos 70. Esse livro teve 2 continuações. O segundo volume do Jewish Catalog, o terceiro volume, em 2012 foi lançado um outro livro chamado, alguma coisa relacionada à vida, o judaísmo e a vida, e que se diz o novo Jewish Catalog do século 21, tentando se pegar carona no sucesso daquela obra dos anos 70. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que vale muito a pena a gente revisitar essa obra, ou conhecê-la, não para a gente fazer igual, porque não estamos nos anos 70, mas para reconhecermos a importância dos nossos jovens judeus, que eles tenham espaço para reinventar o nosso judaísmo, 50 anos depois. Ainda mais igualitário, quem sabe, ainda mais não hierárquico, se for possível, e cada vez mais significativo. Também em 1973, a mesma Sharon Strassfeld, que por ter tido esse espaço, ou por ter ocupado esse espaço, se tornou, hoje, ela ainda está viva, uma renomada líder comunitária, educadora e feminista. Ela, naquela época, teve uma filha, Keila, e ela criou uma cerimônia, a qual ela deu o nome de Simchat Bat. Olha só, a gente não sabe de onde que vinha esse termo, foi criado pela Sharon Strassfeld. E o rito do Simchat Bat foi descrito no segundo volume dessa obra Jewish Catalog. No mesmo ano, um casal de rabinos, sim, um casal de rabinos, Sandy Sasso e Denis Sasso, rabinos reconstrucionistas, criaram um rito que nós não conhecemos, chamado Kiddush Peter Rechem, que em português pode ser traduzido como a santificação da abertura do útero. Do que é esse rito? É um rito para celebrarmos o nascimento do primeiro filho, mas também da primeira filha. Uma alternativa igualitária ao tradicional rito judaico de Pidyon Haben, o resgate do primogênito, mas não da primogênita.
Neste Shabat, nós encerramos então o livro do Levítico, que também é conhecida pela tradição rabínica como Torat HaKohanim, como a sabedoria sacerdotal. Agora, se a gente lê a Torá, a gente sabe que o que Deus mesmo desejava é que aquela elite sacerdotal, formada por pouquíssimos homens, de uma só família, de uma só tribo, da tribo de Levi, fosse substituída por uma multidão, por um povo inteiro, por todos e por todas nós. Na Torá está escrito que Deus espera que nós sejamos um reino de sacerdotes. Há 50 anos, nos famosos anos 70, no mundo inteiro, judeus e judias faziam a vontade de Deus e criavam comunidades de sacerdotes. Sem hierarquia do tipo Cohen, Levi, Israel, sem leis e práticas criadas de homens para homens, que deixavam as mulheres no balcão das mulheres, como quase espectadoras. E hoje, 50 anos depois, o que nós queremos das nossas comunidades? Que práticas nós estamos retomando? Que práticas nós estamos reinventando? Que outras pessoas precisam ser incluídas na aliança entre Deus e Israel? Que fica para a nossa reflexão, e eu posso dizer com orgulho que a Betel é uma comunidade que tem avançado nesses últimos 50 anos, honrando a sua memória dos 50 anos anteriores. Shabbat Shalom.